Se meu povo tá na luta, se meu povo tá na batalha, eu também tô na batalha. E essa camisa aqui nunca fez tanto sentido. Obrigado, Inter, por ser Inter. Obrigado, Inter, pelos seus valores da sua fundação. Muito obrigado. A gente já fala sobre o professor Roger Machado também, que ontem deu aula dentro e fora de campo. Vamos focar lá do futebol primeiro, né, que é uma coisa mais mundana, e depois a gente fala da coisa muito mais séria, que foi a palestra, a verdadeira palestra do Roger ontem após o jogo, após a vitória do Inter 2-0 sobre o Fluminense. Bueno, no campo foi um jogo difícil, como era esperado, um jogo bem complicado, o Fluminense todo atrás, como o Criciúma ficou, né? Porém, o Fluminense, pelo menos no primeiro tempo, atacou muito menos do que o Criciúma nos atacou. O Criciúma ainda vinha com umas estocadas perigosas, né? E o Fluminense no primeiro tempo não, foi só passivo, só esperou o Inter, enfim. Fizemos um gol, né, que o gol do Borré, tudo bem, tu discute, gol anulado, tava um joelho na frente, é a regra. É a regra. Eu acho injusto, mas é a regra, enfim. Então tá, não há o que discutir, segundo a linha traçada do VAR, tinha um joelho na frente. Não vejo vantagem alguma nisso, em todo caso, né? A dona FIFA quer realmente acabar com o futebol. Então, parabéns à FIFA por essa regra estúpida de um joelho, um nariz, uma nádega na frente sendo impedimento. Enfim, anulado o gol do Borré. E no segundo tempo, o Inter volta com a mesma fúria, socando o Fluminense, faz 1-0. Borré daí num golpe de karatê, né? Entrou dando um chute na bola, um Muay Thai na bola ali, e jogou a bola para dentro. E aí depois o Inter se atrapalhou um pouco no jogo. O Inter se perdeu no jogo, o Fluminense cresceu, até que vem o segundo gol, de novo com o Bernabé, o craque do jogo, né? Que joga esse homem. Presidente Barcelos, use a verba que o senhor vai ganhar de premiação do Brasileirão, por o Inter ser o quarto, terceiro, segundo colocado, vamos ver o que vai dar para comprar esse homem. O Inter vai pegar uns 40 milhões de reais de premiação do Brasileiro. Use parte dessa verba para comprar esse homem, pelo amor de Deus. E esse homem tem que ficar. Né? Que nem diz o Roger, tem que amarrar ele numa cadeira para ele parar de correr. E o Bernabé de novo fez a jogada do primeiro gol, fez a jogada do segundo gol também, o gol do Bruno Henrique, 2-0 Inter. E agora o Inter sentado no G4, quarto colocado. É verdade que o Flamengo não pode nos tirar dessa posição, mas o Flamengo passando o Inter não é problema, porque o Flamengo deve ganhar a Copa do Brasil e vai abrir vaga igual, então não chega a ser um drama. Nós temos que ficar de olho no São Paulo. Estamos 5 pontos à frente. Essa vitória foi muito importante também por isso, por abrir 5 do São Paulo. O São Paulo pega o Atlético Paranaense hoje no Morumbi. Tendência é ganhar o jogo, né? E aí volta a ficar 2 só atrás da gente, o que é também sempre um risco, né? Até porque o nosso próximo jogo contra o Vasco São Januário, e eu acho o Vasco São Januário um time perigoso, nós vamos estar com um time praticamente misto. Estão fora Rocher, Valência e Borré convocados para a data FIFA, eliminatórias. Mas perdemos, curiosamente, né? Os nossos 2 laterais não tomavam cartão nunca. Aí os 2 ontem tomaram cartão. Os 2 tomaram o terceiro amarelo, Bruno Gomes e também o Bernabé. Porém, agora a gente vai matar a curiosidade, né, de conhecer o Aguirre. O Aguirre daqui a pouco é um novo Bernabé, só que a gente não conseguiu, o homem não estreou ainda, por incrível que pareça. Então vai ser Aguirre na direita no lugar do Bruno e possivelmente o René na esquerda ali no lugar do Bernabé, né? Seja o que Deus quiser, e o René vai ter a chance também. Por que não as pessoas não terem uma segunda chance, né? O René vai ter a segunda chance aí de, daqui a pouco, até renovar o contrato com o Inter, né? Cair nas graças da torcida de novo e renovar o contrato. Quem sabe? Mas enfim, um time praticamente misto. O Inter com 4, 5 desfalques aí. Volta o Fernando, pelo menos, né? O jogo é só dia 21, então nós vamos ficar num marasmo agora, não vai ter nada acontecendo. Só dia 21, o jogo contra o Vasco, lá em São Januário, um jogo duro, um jogo difícil. Por isso foi tão importante a vitória sobre o Fluminense ontem no Beira-Rio. E foi uma grande noite, né? Uma grande noite. E agora a gente passa para o assunto mais importante ainda, que vai além do futebol. Depois daqueles 5 segundinhos, te peço para deixar o like no vídeo, por gentileza, e também se inscrever no canal, por favor, que a gente já fala sobre a grande questão da noite. Bora lá, Marcelinho. Bora a força, turma. Bueno, às vezes, numa coletiva, o que mais importa é uma pergunta fora do contexto, né, do jogo. E foi isso que o meu amigo Rafael de Vério fez ontem. O grande Rafa de Vério, repórter da Zero Hora, um baita repórter, Rádio Gaúcha também. Um cara fantástico, gente finíssima e muito inteligente, um grande repórter. E ele pergunta, né, devido dia 20 de novembro ser o dia da consciência negra, novembro ser o mês da consciência negra, por isso o Inter tem feito seus cards todos com essa camisa aqui, uma camisa que remete ao Tyson, né, lá atrás quando foi vítima de racismo ainda no futebol europeu, e aí o Inter depois fez a camisa quando ele toca 4-0 no Flamengo, e o Tyson vai e punho cerrado, né, Pantera Negra no Maracanã, nos 4-0 do Inter sobre o Flamengo. E aí esse símbolo
punho cerrado vira essa camisa maravilhosa, espetacular. E aí o Divério pergunta para o Roger sobre o mês da consciência negra, né? Sobre racismo, sobre o negro no futebol, sobre ele ser o único técnico negro na Série A. E isso, felizmente, está incutido no Inter. Por isso que eu digo, faz parte dos valores do Inter isso. Agregar a todos, trazer a todos para dentro do clube. E tomara que o Roger fique muito, muito tempo no Inter ainda. Eu torço muito por ele, gosto muito do Roger como pessoa e como treinador. Tomara que leve o Inter a grandes conquistas e quem sabe não pode ser o grande técnico também da história do Inter, né? Por que não? Torço muito por isso. Então, a pergunta do Divério foi sobre isso. E, aliás, vamos lembrar, é feriado graças a um feriado nacional. Porque aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, quando se tentou fazer feriado dia 20 de novembro, Consciência Negra, foi negado. Câmara de Vereadores negou em Porto Alegre fazer feriado. Então, imposto pelo Brasil, né, pelo presidente da República, foi criar então um Dia Nacional da Consciência Negra, porque se dependesse daqui, não teria acontecido. Então vamos lá. Roger, por gentileza, fala sobre racismo, futebol, sociedade. Por gentileza, dê a aula, professor Roger. Um abraço. Roger, vou pedir desculpa para fugir um pouco da pauta do jogo, que agora é novembro, né? E aí em novembro sempre volta o assunto da presença dos negros. E é uma culpa nossa também, de a gente só falar disso em novembro, porque tem muito mais brancos do que negros nas redações também. E até eu te peço desculpa por falar disso de novo em novembro. Eu acho que é, sei lá, a quinta ou sexta vez que a gente conversa sobre isso. E mais uma vez, pelo menos nas minhas contas aqui, é o único técnico negro da Série A. Tá? E como a gente não vai se encontrar antes de 20 de novembro, Sim. Eu gostaria de saber a tua opinião, mas não agora de 2024, mas nesses 9 anos que tu trabalha na Série A, nota alguma evolução nesse assunto, nesse tema no futebol brasileiro? Obrigado. É um tema sempre muito importante, né? E é uma data importante, né? É a data da consciência negra, né? É um tema, como você frisou, ele não deveria ser abordado somente nesse mês, né? Mas penso que a gente fez muitas evoluções, né? O país passou a olhar de alguma forma para essa questão, porém eu vejo que os avanços ainda são pequenos, né? E para mim o futebol ele amplifica, cristaliza, né, e aponta como nós somos como sociedade, né? Talvez o organismo social, o futebol, ele é a caricatura do que nós somos como sociedade, né? Porque se a gente imaginar a pirâmide, o futebol como uma pirâmide social, na base estamos nós, o campo. Sejamos eles pretos ou brancos, quem olha de cima da pirâmide enxerga todos pretos, porque ou somos pretos pela cor da pele, ou somos da mesma origem social, em sua maioria esmagadora. E o racismo, para mim, ele se cristaliza, né, quando o campo acaba e a gente consegue perceber indivíduos de diferentes cores ascenderem socialmente e de diferentes velocidades, né? É onde os filtros começam, né? Porque, né, um ex-atleta branco, ele consegue se esconder. Eu não consigo, a minha cor me denuncia, né? Então o futebol, no meu ponto de vista, como eu disse, ele talvez ele amplifica de todas as formas o que nós somos como sociedade, as coisas boas e as coisas ruins, né? E como eu disse, embora seja esse mês de maior reflexão, ele é importante, né, para que a gente preste atenção e volte a falar, né, no tema, né? Porque um país que foi criado em cima de 400 anos de escravidão, é impossível que a gente não traga até esse momento vestígios dele, né? Para quem não lembra, eu gosto sempre de falar a legislação que regia a minha carreira como jogador de futebol, que depois que se transformou na Lei Pelé, ela era assim: eu era uma propriedade do clube,
Se eu me comportasse bem, aos 28 anos, 29 anos, eu começava a ganhar um percentual do meu passe, para que os 35, por aí mais ou menos, eu ganhasse o livre-arbítrio de escolher para onde eu queria. Se eu decidisse não aceitar as regras da renovação, o clube podia colocar meu passe na federação pelo valor que ele queria, e eu não trabalhava ali em nenhum outro lugar. Na escravidão existia uma lei muito parecida, chamada Lei do Sexagenário, que aos 60 anos o escravo conseguia só a liberdade, porém a expectativa de vida era 40. Aos 35 anos, eu como jogador de futebol, eu também já estava morto para o esporte. Então, novamente, o esporte repete que nós somos como sociedade, é importante a gente falar assim. Obrigado pelo espaço.